Pessoal, boa noite. Realmente teremos um bom momento hoje. Nós vamos ler uma palavra que fica em Lucas capítulo 19. 그냥 1절부터 10절까지 읽겠습니다. Lucas capítulo 19, a partir do primeiro versículo até o versículo 10. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Se todos acharam, eu irei ler. 예수께서 여리고로 들어 지나가시더라. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. 삭개오라 이름한 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, 제가 예수께서 어떠한 사람을 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할 수 없어. procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. 보기 위하여 뽕나무에 올라가니 이는 예수께서 그를 지나가시게 되밀어라. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. 삭개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여 가겠다 하시니 Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. 즐거워하며 영접하고 Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. 우산에 보고 수군거려 가로되 저가 죄인의 집에 유하로 들어갔도다 하더라. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: O que ele se hospedará com um homem pecador? 보시옵소서 내 소유 절반을 가는 자들이 주에 싸우며 Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. 세 배나 갚겠나이다. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também é o filho de Abraão. 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. 거기까지 읽었습니다. Eu li até aqui. 예수님이 참 많은 사람들을 만나셨습니다. Jesus realmente se encontrou com muitas pessoas. 사람들이 다 변하는 건 아니었습니다. Mas isso não significa que todos eles realmente receberam a transformação. 그래서 예수님의 마음을 받아가지고 새롭게 변화된 삶을 살고 있습니다. Mas algumas pessoas que aceitaram Jesus realmente se transformaram e realmente tiveram uma vida mudada. 완전 술주전병이에요. Uma pessoa que eu conheço é realmente uma pessoa muito alcoólatra. 아주 독한 소주를 하루에 한 사발씩 막 마셔요. E ele, diariamente, ele tomava 4 garrafas daquela garrafa realmente forte que era soju. 술만 마시는. Realmente nem se alimentava, somente tomava aquela bebida. 교회를 갔었는데 Um certo dia eu fui na igreja de Hamchon 그날 우리 밤 한 늦게 한 10시쯤 돼서 갔어요. e eu cheguei bem tarde, umas 10 horas da noite. 성경들 같이 뭐 성경 이야기 나누고 자려고 하는데 Eu estava com os irmãos compartilhando a palavra. 젊은 부인이 저에게 찾아왔어요. E uma senhora veio me procurar. 저는 도저히 더 이제 살 수 없어요. Pastor, realmente, eu não consigo realmente mais viver. 결혼한 지 23년이 됐는데 Eu tô casado há mais ou menos 23 anos. 3년 동안 남편 술 안 마셨어요. E durante 3 anos, meu marido não bebia nada. 옛날 해부터 술을 마시는데 Mas após o 3º ano, ele começou a beber. 밥을 먹지 않아요. E quase ele não se alimenta. 술만 매일 마셔요. Todos os dias ele somente bebe. 그 아주 소주나 독한 그 술을 하루에 10병씩 많이 14병씩 마신대. Falou que todos os dias, aquela bebida forte, ele toma soju, umas 10 a 14 garrafas todos os dias. 그런데 그게 그렇게 고통스러운 거예요. E ela disse que quando eu retornava do trabalho, e só para limpar aquelas garrafas, aquilo era um grande sofrimento a ela. Ó. E eu disse àquela senhora: Irmã, pare de chorar. 아침에 당신 남편 데리고 오라 그랬어요. Amanhã de manhã, traga o seu marido. 그전 아침 남편이 같이 왔는데 E no dia seguinte, ela veio com seu marido. 한 사발 마시고 E ele havia tomado umas 3 ou 4 garrafas. 깊은 게 왔어요. E ele estava cheirando aquele bebida forte de soju. 진짜 안타깝던지. Então, realmente, era uma coisa muito triste. 특별히 10장을 찾아 읽어줬어요. E assim, eu procurei a palavra de Hebreus capítulo 10 e li a eles. 예물로 거룩하게 된 자도 영원히 온전케 하셨느니라. Porque como a única oferta aperfeiçoa para sempre, quantos estão sendo santificados? 예수님이신데 E aqui, quem está falando que é Jesus Cristo. 양이나 염소를 제물로 바친 게 신기 아니고 Então, Jesus não é uma oferta que nem um carneiro ou um bode. 몸을 제물로 바치셔서 Ele ofereceu o seu próprio corpo como a única oferta. 우리가 받은 정벌을 받아 우리
온전하게 했다고 성경은 얘기합니다. E aqui está falando que ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 이걸 하셨어요. E eu disse para aquele irmão ler essa passagem, 영혼에 온전케 하셨는데 porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. 하나님 거룩하게 영혼에 온전케 했다. Então, ele como uma única oferta aperfeiçoou para sempre, para que sejam santificados. E eu estou falando sobre Jesus Cristo. 예수의 형제를 영혼에 온전케 했다. Ele te aperfeiçoou para sempre. 성경은 그렇게 말한다. Assim, a Bíblia está dizendo. 이게 온전하냐 그러니까 Eu perguntei, você é perfeito? 온전하지 않습니다. Ele falou que não, eu não sou perfeito. 아내는 남편 술병 치우는 게 하루에 이제 회사에 다니면 막 방에도 부엌에도 거실에도 막 그거 치우는 Para a esposa dele, chegar depois do serviço, tem que limpar as garrafas, seja lá no quarto, seja na cozinha, seja no banheiro. Aquilo lá dá um grande sofrimento para ela. Durante os 23 anos, 3 anos, ele não tomou nenhum gole sequer. Mas, depois de 3 anos, né, durante 20 anos, ele realmente não parava de beber. Então, realmente, ela não conseguia mais conseguir suportar isso. E assim, eu comecei a conversar com esse irmão. Você é perfeito? Não, eu não sou perfeito. O que você está falando? 성경이 뭐라고 말해? O que a Bíblia está dizendo? 성경에는 뭐라고 써 있어? O que está escrito aqui na Bíblia? 거룩하다고 되어 있네. Aqui está falando que eu sou perfeito. 맞아. 성경은 거룩하다고 해. Sim, a Bíblia está falando que você é santo. 거룩하다고 하는데 Se a Bíblia está dizendo que você é santificado e você está dizendo que você não é santo, 성경이 오라. você está correto ou a Bíblia está correta? 성경이 옳습니다. Sim, a Bíblia está correta. 거룩한 게 맞아? Então, não é correto que você seja santificado? Não, eu não sou santo. 거룩하다고 하잖아. Mas aqui na Bíblia está falando que você é santo. 네가 성경하고 다른 말을 할 수 있어? Mas você pode falar uma coisa diferente que está na palavra? 20분 그거 다 거룩하냐 둘이 다투었어. Então, nós começamos a discutir durante 20 minutos para ver se você era santo ou não. 하지 않아도 Sim, aos seus olhos você parece que você não é santo. 거룩하시다면 거룩한 거야. Mas se a palavra diz que você é santo, então você é santo. 네가 재판관이 아니야. O problema é que você não é o juiz. 재판하신 분이야. Deus é que vai julgar você. 그분이 의롭다면 의롭고 그분이 거룩하면 거룩한 거야. Se Deus falou que você é justo, você é justo. Se está falando que você é santificado, então você é santo. Sim, ele respondeu sim. Então você é santo? Não, eu não sou santo. 그거 가지고 한 20분 싸운 것 같아. Eu acho que durante 20 minutos nós discutimos sobre isso. 성경이 오라. Você está correto ou a Bíblia está, a palavra está correta? 성경이 옳습니다. Sim, a palavra está correta. 근데 넌 거룩하지 않지. Então, aos seus olhos você não é santo. 거룩하다고 하셨지. Mas Deus está dizendo que você é santo. Sim. 하나님 너보고 거룩하다면 네 거룩한 거 아니야? Se Deus está falando que você é santo, então você não é santo? 맞습니다. Sim, está correto. 그럼 너 거룩하지? Então você é santo, né? 어렵습니다. Ah, é muito difícil. 어렵지 뭐 어려 하나님 거룩하다면 거룩한 거지. O que é difícil? Você está falando que você é santo, então você é santo. 이제 한 2, 30분 지난 뒤에 Mas depois que passou de 20 a 30 minutos, 나 처음으로 거룩하다고 그래. então pela primeira vez ele falou que ele era santo. 됐어. Sim, então tá bom. 거룩하다고 그랬고 Deus disse que você é santo. 너도 거룩하다고 대답했지. E você também respondeu que você é santo. 거룩한 거야. Então você é santo. 그러던 아침에 일어났습니다. Mas no dia seguinte, 냉장고 문을 열었어요. ele abriu a geladeira. 소주를 손에 들었어요. Ele chegou a pegar uma garrafa de soju. 마시고 싶은 생각이 없는 거야. Ele ficou sem vontade de 난 beber. 이상해. Oh, esposa, realmente eu tô estranho. Eu não tenho mais vontade de beber. 아니 정말요? Sim, de verdade isso? 나 지금 마시고 싶은 마음. Sim, eu perdi totalmente a vontade. 다음부터 술을 딱 끊어졌어요. Então, depois disso, ele realmente parou com a bebida. 유명한 분이에요. Em Rapture, ele se tornou a pessoa mais famosa. 끄고 난 뒤에 상상 안 된다니까요. E ele poder ter parado com a bebida é uma coisa inimaginável. 따뜻한 마시는 술이 끊어지면 장사가 많이 피해가 오지요. As pessoas que vendiam a bebida para ele, seja 10 a 15 garrafas todos os dias, é uma pessoa. Não conseguia imaginar isso. 술을 끊으려고 하고 하나님하고 전혀 다. Tentar parar de beber pelo esforço humano e pelo poder de Deus é totalmente diferente. 마약을 끊거나 거짓말을 끊거나 나쁜 행위 바르게 하려고 하지 말고 Seja tentar parar de beber, tentar de parar de se drogar, parar de mentir, tentar parar de fazer coisas erradas, não é nesse caminho.
O que Deus irá fazer por mim, isso é mais importante. 성경 읽고 내 죄가 사하신 Eu, em 1962, depois que li a Bíblia, eu descobri a remissão dos meus pecados. Naquela época, eu frequentava a igreja presbiteriana. 장로님도 죄인이라고 다 Seja o pastor, falava que era pecador. O presbítero também falava que ele era pecador. Todos os membros daquela igreja falavam que eram pecadores. Eu era membro do coral. 주일을 예배를 E todos os sábados à noite, todo o coral se preparava, treinava para o culto do domingo seguinte. E após o treino do coral, eu fui lá na frente e disse: eu falei sobre a minha remissão dos pecados. E assim todo mundo se assustou. 나도 죄가 있다. Oh, irmão Park, eu também tenho pecado. O que eu também tenho que fazer para receber a remissão dos pecados? 근데 그 한 달쯤 제가 사람들 죄 사함에 대한 얘기를 하고 나니까 Eu não sabia explicar muito bem naquela época. Mas após um mês que eu estava falando sobre a remissão dos meus pecados para as pessoas, 죄인이라 그러고 목사님 surgiu um grande problema dentro da igreja. O presbítero falava que ele era pecador, o pastor também falava que era pecador, e eu falava que era justo para todo mundo. Eu comecei a receber 은혜로 punição de toda a igreja. E pela graça de Deus, Deus permitiu um caminho para eu entrar no seminário. E eu não fiz nada, algo importante assim. 전도를 하려고 하거나 그렇게 한 적이 없는데 Eu não me esforcei para poder ser evangelista. 사람 이야기하다 보면 Mas toda vez que me encontrava para falar alguma coisa com as pessoas, ficava com pena delas. 그 사람 위해서 Eu sempre realmente ficava com pena das pessoas. Com certeza, Jesus limpou os pecados de todo mundo. E ele foi crucificado na cruz por conta disso. Então, o quão triste é e dá pena dessas pessoas. E aí sim, eu explico para essas pessoas. Sim, tá certo que você tem pecado. Sim, você é uma pessoa endividada. Você está completamente endividado. Mas se alguém pagou toda a sua dívida, então você não é mais devedor. Então você não é mais devedor se alguém pagou por você. Então você não é mais devedor. Então Jesus, em relação ao seu pecado, ele pagou todos os seus pecados. Ele limpou todos os pecados e deixou você totalmente limpo. A palavra, a Bíblia diz exatamente isso. Ele nos santificou. E nós temos que crer na Bíblia. Parece uma coisa simples. 사람은 사탄의 생각에서 벗어나질 못합니다. Mas, incrivelmente, as pessoas não conseguem sair do pensamento que Satanás os colocou. 아니라 그래요. E depois disso, as pessoas, quando eu falo que sou 항상 지하고 justo, eles me falam que eu sou realmente heresia. Aqui na Coreia, quando falam coisas diferentes do que eles acreditam, falam que é tudo herege. Então, ser pecador que vai para o inferno ou aquele que é justo que vai para o céu, quem que é herege? É uma coisa que não faz sentido. E eu estou nessa briga há mais de 60 anos. 본받에 많이 일어나고 있어요. Mas, incrivelmente, muitas pessoas receberam a salvação. 우리 속에서 예수님 피로 제가 씻어졌는데 Mas Satanás nos enganando. Com certeza, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. 기억도 하지 않는다고 했는데 E na Bíblia fala que jamais lembrará dos nossos pecados. 아주 간교하게 우리 속에서 우리를 죄인을 만들어 Mas Satanás fortemente nos engana, falando que nós continuamos pecadores. 보면 우리는 의인인 Quando a palavra diz que nós somos justos. 들어온 죄인인 거예요. Mas quando nós ouvimos voz de Satanás, nós somos pecadores. 사탄 음성과 하나님의 차이를 말해 주는 거예요. Aqui está falando a diferença entre a voz de Deus e a voz de Satanás. 물어봐요. As pessoas continuamente nos perguntam: Jesus morreu por nós na cruz. 우리가 죄인이라면 예수 십자가 실패한 거야? Então, Jesus ser morto na cruz é uma falha dele? 실패하지 않으셨어요. Não é uma falha dele, né? Ele não fracassou. Eu, em 1962, 어릴 때 교회다 늘 죄 때문에 고통했는데 eu continuamente estava sofrendo por conta dos meus pecados. 내 사함을 받게 됐어요. Mas eu recebi o perdão dos meus pecados. 제 생각 믿지 않고 성경 말씀 믿게 됐어요. A partir desse momento, eu não acreditei mais na minha pessoa, e sim na palavra. E continuamente, quanto mais eu lia na palavra, 안에 일을 하고 계신 게 너무 놀라워요. Deus continuamente dentro de mim estava trabalhando. 그때 위장도 아파서 굉장히 어려웠는데 E eu teve momentos que, por conta do meu estômago, eu estava realmente sofrendo. Mas Deus limpou perfeitamente. 심장도 굉장히 안 좋아서 곧 죽는 줄 알았는데 Meu coração estava sofrendo do coração e realmente pensava que ia morrer. 하는 심장을 아주 놀랍게 고쳐줬어요. Mas em 1999, ele me curou totalmente desse problema. 사는 모든 게 내가 아닌 예수 그리스도가
나의 삶을 이끌고 Então, não era eu que estava vivendo, realmente, quem estava conduzindo a minha vida era Jesus Cristo. 중에 있는데 E assim, tivemos o momento do corona. 제가 여기 우리 한번 저 올림픽 홀에서 집회 E nós queríamos realizar no estádio das Olimpíadas ali uma conferência. E eles falaram assim, nesse momento de pandemia, seria isso possível? Mas realizamos. Mas uma coisa incrível, 꽉 차는 거예요. aquele local de 4.000 pessoas estava totalmente lotado. 그분들이 거의 다 구원을 받고 돌아가는 거예요. E todos eles receberam a salvação e voltaram para suas casas. Aí dizemos, vamos fazer um acampamento. 캠프는 뭐 코로나 때문에 Então, durante 2 anos, por causa do corona, nós não conseguimos fazer um acampamento de verão. 있더라고요. E corona realmente foi muito forte. 오늘부터 이제 시작하는 E a partir de hoje, nós estamos fazendo esse acampamento de verão. 뛰어다니고 Então, realmente, todos os irmãos estão correndo apressadamente. 많이 오셨어요. E realmente vieram muitas pessoas importantes e preciosas de fora. E ontem realmente foi um dia muito feliz. 성경 이야기하고 그래 너무너무 기뻤어요. Encontrando com essas pessoas, compartilhando a palavra foi realmente muito bom. 우리 교회 안에 이 나라 일할 것은 너무 소망이 넘쳐. E assim, que Deus irá trabalhar dentro da nossa missão, dentro da nossa igreja, dentro do nosso país, e realmente está sendo muito esperançoso. E assim, Jesus passou por Jericó. O que Jesus foi fazer em Jericó? 나요? Tem alguém que sabe por que ele passou em Jericó? 아니에요. Alguém poderia me dizer? 여러분 잘 몰라요. Ninguém sabe exatamente por que ele tinha que passar em Jericó. Mas ele passou por Jericó. 근데 사람들이 막 모여들기 시작해요. Mas ele estava passando, tinha uma grande multidão acompanhando. 이 아니야? Ele não é Jesus Cristo? Sim, ele é Jesus Cristo. Ele curou os leprosos. 오라는 세리가 있었어요. E tinha Zaqueu, o publicano. 예수 만나려고 막 가봤어요. E ele estava se esforçando para se encontrar com Jesus. 안타깝게 사교는 키가 적었어요. Mas a estatura dele era baixa. 한번 키가 좀 보이지가 않는 거예요. E por causa da multidão e ser pequeno, ele não conseguia enxergar. 가로수로 이제 이 나무들이 있는데 뽕나무가 있었어요. Então, ele subiu num sicômoro a fim de vê-lo. 그 앞에 뽕나무에 올라가서 예수님 오기를 바라보고 있는 거예요. E assim, em cima desse sicômoro, ele ficou ali aguardando para poder ver Jesus. 사람들이 쌓여서 E assim, toda a multidão estava ali presente. 예수님이 사교 앞에 오셨는데 E assim, Jesus foi diante de Zaqueu. 예수님이 그냥 걸어가서 거기서 사교를 쳐다봐요. Então, Jesus, em frente à árvore, olhou para o Zaqueu. 사교야. Zaqueu. 깜짝 놀랐어요. E ele se assustou completamente. 어떻게 하시지? Como é que ele sabe o meu nome? Desça. 얼른 내려왔어. E ele desceu rapidamente. 집에 좀 하루 Me convém ficar na sua casa hoje. 문 올라서 E assim, Zaqueu ficou tremendamente assustado. 오셨어요. E Jesus foi na sua casa. 동안에 Enquanto Jesus ficou com Zaqueu, 지금까지 자기가 살았던 것하고 다른 어떤 세계를 예수님은 갖고 계신 거예요. e ele refletiu toda a vida que ele teve até aquele momento com esse encontro com Jesus Cristo. Estava tendo uma nova experiência que jamais teve até um momento, então. Não tinha levado nada em suas mãos. Não estava com uma mala cheia de dinheiro sequer. 주는 거예요. Mas Jesus, estando com Zaqueu, trouxe um novo olhar sobre a sua vida. Ouvindo o que Jesus estava dizendo. Sim, está correto o que ele está dizendo. Como é que eu não descobri esse novo mundo? Realmente estava vivendo pela cobiça do dinheiro. Realmente só me preocupava com o dinheiro. Realmente era uma vida completamente diferente. Zaqueu ficou tocado. E Jesus Cristo não estava com umas roupas extraordinárias. 뭘 봐도 뛰어난 게 없는 한 평범한 사람인데 그가 가지고 있는 예수님은 귀한 사랑을 가지고 있고 거룩함을 가지고 있는 O que Jesus carregava era um precioso amor e precioso santificação para ele. Jesus não disse para Zaqueu, faça isso ou faça aquilo. 거예요. 예수님을 바라보면서 Somente olhando para Zaqueu. 저분은 저렇게 사시는데 Realmente, ele está vivendo daquela forma. 물질에만 돈에만 욕심을 가지고 Por que eu somente vivi com a cobiça pelo dinheiro? 하면서 Ele, refletindo sobre a sua vida. 느끼는 우리 눈에 보이지 않는 어떤 세계가 사케오 마음에 찾아들기 시작. Então, ele conseguiu encontrar um novo mundo que jamais podia imaginar e fosse visível aos seus olhos.
Jesus não falou nenhuma palavra, mas Zaqueu disse: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Deus tem que chamar para isso acontecer isso. Por si só, ninguém pode ir para o céu. 예수 아무 말씀도 하지 않았어. Jesus não havia falado nada. 근데 그가 예수님 만나면서 Mas ele se encontrando com Jesus Cristo, 예수님하고 자기가 다른 걸 알아. ele descobriu um novo mundo. 예수는 돈도 가지고 다닌 것도 아니고 Jesus realmente não carregava nenhum dinheiro. Ele não estava com boas vestes ou um cavalo malhado precioso. Ele parecia realmente o contrário, parecia uma pessoa pobre que parecia que não possuía nenhum bens. 그러나 예수의 마음 안에 있는 Mas o que havia dentro do coração de Jesus Cristo 수 없는 놀라운 걸 estava uma coisa que não dava para descrever, uma coisa inimaginável. Assim, ele ficou muito grato. 필리핀에 전화를 해서 Um certo dia, eu liguei para Filipinas. 남경연 목사님한테 Eu liguei para o pastor Nam Gyo-hyun. 전화했는데 좀 있다가 아들이 전화를 받아. Mas quando já havia ligado, o seu filho atendeu. 너 아버지 좀 바꿔라. Ah, me troca para o seu pai. 예, 아버지 병원에 입원해서 집에 안 계세요. Ah, meu pai agora está internado no hospital. Por quê? 정글에 전도 갔다 와서 댕기 피부에 걸렸어요. Ele voltou da floresta e pegou dengue. 댕기 피부 진짜 열대자 나라에 위험한 배 거의 그 Realmente, dengue é uma coisa muito perigosa naqueles países tropicais. Realmente, a febre dele é muito alta. 정글에 복음을 전화 딱또 그 이튿 아침에 되니까 온 몸이 까맣게 변화. Então, o pastor Nam Gyo-hyun, depois que foi pregar o evangelho, né, no dia seguinte, realmente todo o seu corpo ficou preto. 필리핀 형제 이제 성경아 우리 얼굴 색깔 같다. 전하기 좋겠다. Então, os nativos daquele país de Filipinas falavam assim: nossa, seu rosto, sua pele está igualzinha à minha. 썩어서 까매졌다. Então, naquele momento, o seu sangue estava realmente apodrecendo, estava ficando cada vez preto. Então, realmente, a sua coloração da sua pele realmente estava ficando cada vez mais escuro, não estava bom. Então, é porque o sangue dele estava escurecendo, estava apodrecendo, estava ficando naquela cor. E assim, como o sangue dele não estava coagulando, ele foi internado no hospital. Mas falaram que não havia mais esperança. 이 낭영 목사가 이제 누워 있는데 Então, o pastor Nam Gyo-hyun estava deitado. 의사가 필리핀 말로 Então, o pastor, falando em filipino, 코리아노 오늘 죽는다. falou que esse coreano vai morrer hoje. 낭영 목사는 그 이야기를 들어요. Mas o pastor Nam Gyo-hyun entendeu essa palavra. 못하는 거예요. Mas naquele momento ele não podia nem falar 그래서 sequer. 이제 죽는구나 하고 있어. Então ele chegou e falou assim: agora eu vou morrer. 필리핀 메디컬 센터에 전화를 했어. E eu liguei para Centro de Medicina do Hospital de Filipinas. Eu liguei lá. ICU를 찾았어. Eu falei assim: eu queria falar com o TI, por favor, o TI. Aí me conectaram com o TI. 테스트 남좀 바꿔달라. Eu queria falar com o missionário coreano Nam Gyo-hyun. 그때 낭영 목사는 이미 말을 못했어. Mas naquele momento o pastor Nam não podia falar. 했는데 Estava escutando, porém 말을 못. não podia falar nada, não conseguia falar. 제 전화 Mas a esposa dele, a pastora, me atendeu. Alô? 물었어. Aí eu falei no telefone. 사모님이 갑자기 난 줄 알았어요. Mas a pastora sabia que era eu. 그래 막 울음을 터뜨린 거야. E assim, ela não parava mais de chorar. 이제 목사님 우리는 어떻게 해야 돼요? Pastor, e nós, o que nós devemos fazer? E agora, nós, o que devemos fazer? 해야 돼요. Pastor, o que nós devemos fazer? 왜 저러지? Nossa, por que ela está respondendo tá assim, desse jeito? O marido ainda não morreu. Mas no coração daquela pastora, o seu marido havia morrido. Ah, pastor, o que nós devemos fazer agora? Eu disse: pare de chorar. Eu disse: ele não vai morrer. Sim, será que não vai morrer? Não tem será. Ele não vai morrer. E assim eu expliquei a ela. 안경현 선교사 누가 필리핀 Quem enviou o pastor Nam Gyo-hyun para Filipinas? A missão Boa Notícia? 목사가 O pastor Oksu Park? Não, não é isso. 입원했어. Foi Deus que enviou. 낭영 목사가 필리핀 복음전도 끝났어요. O trabalho do evangelho do pastor Nam Gyo-hyun em Filipinas acabou? Não, não terminou. 할 일 많아 남았어. Ainda tem muito trabalho a fazer. 안 죽어요. Então, ele não irá morrer. 사모님이 그럴까요? E a pastora respondeu: será? 그래서 그럴까요가 뭐 Aí eu comecei a rir. Não existe será. 말도 안 하는 소리 하지 마세요. Para de falar uma coisa que não tem sentido. 왜 남 목사가 죽어야 합니까? Por
Por que pastor Nam tem que morrer? 말라리아 걸려 죽는 게 아니고 Não vai morrer porque pegou malária. 걸 죽는 게 Não vai morrer porque pegou dengue. 죽는 게 아니고 Não vai morrer porque pegou câncer. 해야 가요. Tem que morrer se Deus permitir. 이거 여러분 알아야 돼요. Isso todo mundo tem que saber. 이해가세요? Vocês entendem isso? 만일에 여러분 하늘나라 자유를 갈 수 있다면 Se por um acaso vocês todos forem parar no céu, eu acho que vai ser complicado. 저녁마다 하늘나라 갔다 왔어. Vamos supor que vocês todos foram para o céu e voltou. 그렇지, 그죠? Oh, onde que está essa pessoa? Será que foi para o céu? 어디 갔노? 어제 하늘나라 둘이 갔는데 하나만 없고 하나는 안 왔어요. Ah, dois foram para o céu, um ficou lá e outro voltou. 좀 그런 일 많이 일어나. Eu acho que poderia acontecer muitas coisas assim. 하게 했어요. Mas Deus falou que não ia fazer dessa forma. 이제 그렇게 안 되니까요. Então, pela vontade das pessoas, não vai acontecer essas coisas. 우리 그냥 못 가는 거예요. Deus tem que chamar para poder acontecer isso. Por si só, ninguém pode ir para o céu. 독일에 갔어요. Eu dessa vez fui para a América do Sul e fui para a Alemanha também. 들이 이제 유럽에 막 흩어졌는데 E assim, os refugiados ucranianos se espalharam por toda a Europa. 선교회가 우크라이나 난민들을 많이 도왔어요. E a nossa missão lá na Alemanha ajudaram muitos refugiados ucranianos. 이제 그 구호금도 받도록 해주고 E assim, ajudaram dando suporte na Alemanha, permitindo locais de acomodação a eles. E também o local para poder cultuar. 굉장히 많이 구원을 받았어요. E muitos refugiados receberam a salvação. 저는 브라질에 있었는데 E naquele momento, eu estava no Brasil, veio um telefonema. 파울로에서 LA를 거쳐 한국에 오는데 E do Brasil, São Paulo, nós voltamos via Los Angeles. 프루트를 거쳐 오라는 거예요. Mas disseram para voltar via Alemanha, Frankfurt. 프루트에 가서 Indo até Frankfurt, 그 난민들에게 위로하고 오라는 거예요. falou para eu ir dando uma palavra de conforto para os refugiados ucranianos. 그냥 그저 뭐야 저 브라질에서 그냥 비행기 위로 올라오니까 바로 가깝게 E assim, vendo pelo itinerário, né, de São Paulo até Frankfurt, era uma reta só. 독일에 도착을 했는데 E assim, do Brasil, eu cheguei em Frankfurt. E assim, o pastor Oshinyor estava realmente preocupado. 위로하려고 Pastor, eu queria que você desse um conforto, uma palavra de conforto para os refugiados ucranianos. Mas vendo aqui no clima, está falando que hoje vai chover o dia todo. 못 오는 거예요. O problema é que os refugiados não têm carro, então, se chover, eles não podem comparecer. 그날 오후부터 날이 좋아져 가지고 비가 한 방울도 안 왔어요. Mas o incrível é que Deus permitiu que, a partir daquela tarde, não chovesse uma gota sequer. 1,500명 되는 난민들이 왔어요. E mais ou menos 1.500 refugiados compareceram naquele dia. 말씀을 전하고 E assim, eu preguei a palavra de Deus 말씀을 전했어요. e dei uma palavra de reconforto no coração deles. E aí o coral Graças cantou a eles. 너무 좋아요. E os refugiados realmente gostaram muito. 이렇게 이제 한국에서 댄스 페스티벌을 했는데 E anteontem tivemos um festival de dança aqui na Coreia. 학생들도 댄스 페스티벌에 가자 그랬어요. E eu convidei os dançarinos jovens estudantes da Ucrânia para dançar. 페스티벌을 전주에서 제가 가봤는데 E assim, eu fui lá em Cheonju para poder ver esse festival. 우크라이나에서 온 팀들은 여비도 없고 그런데 막 어렵게 여비를 마련했고 E assim, o time da Ucrânia, realmente, com muitas dificuldades, eles conseguiram aparecer. 안 되는데 Eles não tinham nem dinheiro, nem o visto. 비자를 줬다. Mas por participar do festival de dança, eles conseguiram esse visto. 1등을 해야 한다 하더라고요. E assim, a condição era que eles tinham que ser o primeiro lugar. 댄스 페스티벌도 아마 제가 이제 축하 메시지를 전하는 E assim, nesse festival de dança, eu dei a palavra de abertura, de gratidão. E assim, nessa mensagem eu disse. 의원이 1등을 쳤어요. E assim, os juízes deram o primeiro lugar para eles. 그 마치고 메시지 마치고 이제 서울이 멀어서 막 차를 타고 좀 오는데 전화가 E assim, depois desse festival, eu estava me preparando para voltar para Seul e veio uma ligação. Falou que o time da Ucrânia foi o primeiro lugar. Realmente, eles ficaram muito felizes. 우리 삶 속에 하나님 일한 게 너무 놀라운 거예요. Realmente, nas nossas vidas, Deus trabalhando é realmente muito incrível. 장관님 간증하시는데 Hoje de manhã, o ministro também estava testemunhando. 초대받아 이번에 가려고 하는데 Realmente, eu estou recebendo um convite para ir para o centro da África. 아프리카 공화국
한국에 우리가 이제 선교사가 굉장히 많이 어려운 나라 고생을 하고 있어요. Realmente, nossos missionários nesses países difíceis estão realmente 여러 sofrendo. 가지 여건적으로 어려운데 Por muitas condições, tem muitas dificuldades. E assim o ministro veio. 말씀으로 죄 사함을 받으시고 Ele, ouvindo a palavra, realmente recebeu o perdão dos pecados. 기뻐하시는 거예요. E realmente ele ficou muito feliz. 또 다른 여러 문제가 생기는 우리 박문택 장로님 도와주셔서 일이 잘 돼가고 있어요. E assim, com muitos problemas resolvidos, ele está ajudando o ancião e realmente tudo está sendo resolvido. 눈에 보이는 사람을 알지 Eu sei muito das pessoas que eu consigo ver, 하나님을 알기는 쉽지가 않아요. mas conhecer a Deus que não é visível aos nossos olhos não é fácil. Por mais que Deus não é visível aos nossos olhos, 하나님도 너무 정확하게 얘기합니다. mas aqui, através da Bíblia, nós conseguimos enxergar a Deus. 왜 예수는 뽕나무 밑으로 지나갔죠? Porque Zaqueu fez com que Jesus passasse debaixo, ele sabia que ele ia passar debaixo do sicômoro, porque Jesus já conhecia antes mesmo Zaqueu. 뽕나무 아래 왔어요. Ah, realmente, Zaqueu pode se transformar. Por isso que Jesus foi para aquele sicômoro. Oh, Zaqueu, desça, pois convém ficar hoje em tua casa. Realmente era muito incrível. Como que ele me conhece? 자기 집에 모셔. E assim, Zaqueu levou ele para sua casa. 예수님 Levou Jesus à sua casa. Enquanto ele estava olhando para Jesus, 지금까지 물질 세계, 세상 눈에 보이는 세계에 살아오다가 ele vivendo conforme a sua cobiça do dinheiro, o que estava dentro do seu coração, depois que encontrou com Jesus Cristo, 즉 세계가 보이는 começou a enxergar o mundo espiritual que jamais era visível aos seus olhos. 자기 마음에 어떤 마음이 드냐면 Que coração que surgiu no coração de Zaqueu? 정신이었구나. Até agora foi idiota. Realmente foi bobo. Realmente vivia no meu mundo visível aos meus olhos. Realmente estava preso no dinheiro. Somente vivi na cobiça do dinheiro. Mas após que me encontrei com Jesus, 예수 사는 게 너무 다른 거예요. realmente era uma vida totalmente diferente do que ele havia vivido até então. 자, 우리처럼 뭐 화려한 옷을 입은 것도 아니고 Ele não estava vestido de umas vestes brancas. 저는 양복 여러 벌 있는데 Eu estou vestido aqui com terno. 오늘 아침 제 아내가 양복을 줘서 입고 왔는데 Realmente, hoje eu vim com esse terno que minha esposa havia preparado. 저희가 좀 이상해요. E assim, chegando aqui na igreja, tem alguma coisa estranha. 저는 따뜻하라고 동복을 줬어요. Então, a minha esposa, para eu poder ficar bem quentinho, me deu um suéter. E assim liguei para ela. 동복이야. Esposa, isso aqui é um suéter de inverno. Eu preciso de um terno de verão. Então, realmente, eu troquei meu terno pelo um terno de verão. 제 아내는 남편을 따뜻하게 해주고 Mas a minha esposa, que eu queria que eu me sentisse quentinho, me deu um suéter. 얼마나 행복한지 E 아시죠? assim, viver com uma esposa desse jeito que se preocupa é muito bom. Realmente, são coisas divertidas que acontecem. 주님을 만나면서 Zaqueu, assim que se encontrou com Jesus, vendo a Jesus, 하고 달라. nossa, ele realmente é diferente de mim. 만 살았어. Ele sempre viveu o mundo visível aos seus olhos. Sempre viveu com cobiça ao dinheiro. E ele realmente tem um mundo diferente do mundo do dinheiro. 그 예수 바라볼 아무 말씀하지 않으셨어요. E Jesus realmente não falou nenhuma palavra. 화려한 옷도 입지 않았고 Não estava vestido com vestes brancas. E realmente foi exatamente assim. 나 종종 이제 죄송한 얘기입니다. 장관님들도 대통령도 만나고 E toda vez que eu saio ao exterior me encontrando com os presidentes ou os ministros, eu tenho que estar com umas roupas bem limpas. Sim, com certeza. Não vou lá com roupa totalmente suja. 또 대통령 자리에 앉으면 자리에 장관들도 그렇게 못 오잖아요. E tem momentos que nem o presidente ou o ministro pode ir se encontrar naquele local. 대통령하고 같이 앉을 때는 Mas toda vez que eu sento junto com os presidentes, por ele ser presidente, tem que falar alguma coisa a nível do presidente. Mas eu prego o evangelho. 주님이 만났는데 E Zaqueu, quando se encontrou com Jesus, 돈도 있는 것 ele não estava com boas vestes, não parecia que tinha dinheiro. 이분에게는 깊은 마음의 세계가 Realmente não tinha uma imagem muito agradável. 사케오가 자기를 느끼는 Mas dentro dele tinha um mundo muito feliz. Então Zaqueu começou a se sentir. 돈을 많이 모았지만 Ah, eu somente vivi cobiçando dinheiro.
Por mais que tenha ganhado muito dinheiro, 계급도 높아졌고. eu era publicano. 근데 지금까지 돈 좋아. Realmente, eu juntei muito dinheiro, somente vivi pensando no dinheiro. 샀어. Por ser rico, eu fui muito arrogante. Sim, eu comprei uma boa casa. Comprei bom carro. Somente viver bem, essa era a minha intenção. Mas após se encontrou com Jesus, ele estava vestido, mas não estava com vestes brancas. 그리고 뛰어난 것도 아니고 E também não era uma pessoa empossada. 마음의 세계는 Mas no mundo do coração, 누가 갖지 못한 따뜻한 마음을 갖고 있고 힘이 있는 거예요. mas dentro dele tinha um calor imenso que não dava para ser mensurado. E Jesus não falou praticamente nada. E ele falou assim: nossa, realmente estava louco. 미쳤었구나. Ah, realmente estava louco. Zaqueu disse: 내가 누구 터득한 일이 있으면 alguma coisa tenha defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 절반을 팔아 가는 사람도 Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. 그래서 아무 말씀도 하시지 않아. Jesus não havia falado nada. 너무너무 신기한 것은 Uma coisa que é muito incrível. 성경은 예수님 그대로를 그렸어요. Aqui na Bíblia exatamente mostra o coração de Jesus. 성경 읽다가 보면 Depois que nós lemos a palavra, 더러운 거예요. realmente eu consigo perceber que eu sou muito sujo. Realmente eu sou muito mal. Diante de Jesus eu realmente sou muito envergonhado. 내가 왜 이렇게 Por que eu vivi dessa forma? 내가 왜 이렇게 Por que eu gostava dessas coisas? Realmente era muito desperdício. O que é ter dinheiro? 돈이란 게 뭔데? Por causa do dinheiro, eu decepcionei muitas pessoas. 돈 수수하게 해야 했어. Realmente não faz sentido. 말도 안 돼. Não faz sentido. 말도 안 돼. 사케오 마음이 달라지기. A partir desse momento, o coração de Zaqueu mudou. 저는 예수님 사케오 너 돈 얼마나 수입이 얼마나 돼? Jesus me perguntou para ele: quanto que você tem de patrimônio? Você está pagando o dízimo 아들 위해서 얼마나 수고했지? pelos órfãos? O quanto que você está trabalhando por eles? 너를 왜 불쌍하고 무슨 일 얼마나 했지? Então, quanto do seu patrimônio você ajudou os necessitados? Em nenhum momento Jesus perguntou essas coisas a ele. 20년도에 Eu, em 1962, 정말 저는 죄를 많이 짓. realmente havia pecado muito, 거짓말도 많이 하고 havia mentido muito e roubei muito também. 늘 전 죄 때문에 지옥 간다 그렇게 확실하게 믿고 있었어요. E realmente tinha certeza que eu ia parar o inferno. 근데 제가 1962년도 죄 사함을 받. Mas em 1962 eu recebi perdão dos meus pecados. 죄가 많아는 꼭 지옥 간다고 생각을 했습니다. Mas se eu tivesse pensado que o pecado iria me levar para o inferno, 막 발버둥을 쳤어요. eu teria me esforçado de todas as formas para tentar lavar os meus pecados. 내가 해야 할 일들이 Mas eu, para lavar os meus pecados, eu não podia fazer nada. 여러분이 무슨 수고를 해서 죄를 사했다면 Pessoal, se pelo seu esforço você pudesse ter recebido a remissão dos seus pecados, isso realmente é falso. 우리가 씻어야 하는 게 아니고 Então, o pecado não é nós que lavamos, 이 씻으셔야 돼요. Jesus que tem que lavar. 그렇기 때문에 예수님 씻은 걸 받아들이기만 하면 돼요. Então, você somente tem que aceitar que Jesus lavou seus pecados. 발버둥을 쳐. Mas as pessoas se esforçam tremendamente para tentar lavar os seus pecados. 한 번도 만나지 E assim, eu nunca encontrei com uma pessoa que conseguisse lavar seus próprios pecados. 마음에 오셔서 일을 하시니까 Mas, como Jesus Cristo entra no nosso coração e trabalha, 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다니. então, pela graça e pela fé que você recebe a remissão dos seus pecados. 너에게 난 것이 아니라 하나님의 선. Isso não nasceu de você, mas foi um dom de Deus. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든 자랑치 못해. Não pela obra, mas sim pela fé. 죄 사함은 우리가 뭘 해서 얻는 게 아니에요. Então, a remissão dos pecados não é por nosso esforço. 우리가 뭐 어떤 수고나 노력해서 얻는 게 아니에요. E não por um esforço pelo nosso trabalho em si. Não é pelo nosso trabalho árduo do dia a dia que conseguimos isso. E sim pela graça do Senhor Jesus Cristo. 발버둥을 쳐요. Mas hoje, muitas pessoas ainda tremendamente se esforçam para receber a lavagem de seus pecados. Se jejuam, oram, tremendamente esforçam para isso. Se pelo nosso esforço realmente nós conseguimos a remissão dos pecados,
Jesus não precisava vir dessa terra. 우리가 무선지더라도 죄를 사지 못하기 때문에 Mas porque ninguém consegue lavar, resolver seus pecados, 예수님이 오신 거예요. foi por isso que Jesus veio. 얼마나 놀라운 사실인지 말로도 할 수. O quão isso é incrível que não dá para descrever em palavras. 사케오는 아무것도 하지 않았어. E assim, Zaqueu não fez absolutamente nada. 쳐다보기만 했어요. Somente olhou para Jesus. 우리하고 달라. Nossa, ele realmente é diferente de nós. Não parece que tem posses, 마차도 없고 não tinha uma grande carruagem, 없이 걸어 다니시면 não tinha um belo cavalo ou belas vestes. 오늘 아침에 우리 집에서 오는데 걸어서 왔어요. Hoje de manhã eu vim andando da minha casa. 가방에서 무거운 것인데 얼마나 무거운지 Eu estava carregando a minha maleta, mas estava muito pesada. 걸어 다닐까 싶어서 연습을 해봤어요. E assim eu estava treinando, né, para poder vir andando. 내일부터 이제 오면 가방 가볍게 해야지. Aí eu pensei que a partir de amanhã eu vou vir com uma maleta mais leve. Eu estava quase chegando, apareceu, encostou um carro do meu lado. 형제차예요. Era um carro de um irmão da nossa igreja. 왜 형제 여기 섰어? Ô irmão, por que você parou aqui do lado? 처음 오는 거 태우는 Ah, eu vi o pastor, eu queria dar uma carona até lá. 200m 탔나? Acho que faltava o quê? 200 metros? Realmente parecia muito próximo, estava muito próximo. 참 눈으로 보는 게 그 놀랍지. E assim, né, olhando assim, eu fiquei muito assustado. Porque se você não tem carro, eu tenho que vir andando, né? Não que eu não tenha carro, 연습을 해요. mas eu estou treinando a vir andando. 출근할 때 40분씩 걸어간다 하더라고요. Falou que as pessoas que quando vão trabalhar, geralmente andam durante 40 minutos. 20분이면 되고 E da minha casa até a igreja é uns 20 minutos a pé. 다음부터 걸어 다니고. E assim eu decidi vir a pé. 근데 하나님 앞에 참 감사해요. E eu estou muito agradecido diante de Deus. 우리가 하는 거랑 연 다른데 O que nós fazemos e o que Ele faz é totalmente diferente. 우리의 노력 절대 씻어지지 않아요. Pelos nossos esforços, o pecado jamais é resolvido. 씻었다면 Se pelo nosso esforço é possível ser lavado, por que Jesus teria que ser crucificado? Mas porque somente pela cruz pode ser lavado? 전부 다 사기예요. Então, falar que pelo nosso esforço é resolvido o pecado, isso é um engano. 철야해야 하고 회개해야 하고 기도해야 하고 뭘 해요? E as pessoas falam que para você resolver seus pecados, você tem que fazer jejuar, tem que se arrepender, tem que orar, tem que pagar. Isso é eu tentar lavar meus pecados. E não que Jesus está lavando nossos pecados. Se, por exemplo, o meu relógio estiver quebrado, eu que mesmo abro o relógio? Não, né? Não. Eu levo para a relojoaria. 내가 고쳐야지. Ele mesmo abre e conserta. 제가 이 시계를 30년 전에 선물을 받아요. Esse relógio eu recebi de presente há 30 anos atrás. 30년 끼고 다녔는데 E eu estou usando ele há mais de 30 anos. 새 거 같아요. E ainda parece novo para mim. 오 메가라고 써있어요. E aqui está escrito aqui, ômega. 근데 너무 Para mim, está muito bom. 난 이렇게 늙었는데 Eu realmente estou muito velho. 시계는 아직 젊은 Mas o relógio é mais novo do que eu. 같이 가자. Sim, vamos junto. 아, 내가 죽어도 이건 괜찮아. Eu acho que mesmo eu morrendo, o relógio ainda vai estar em perfeito estado. 시계 내가 죽으면 누구 줄? Aí olhando o relógio, fico pensando, será que eu dou para alguém? 야, 이 시계가 있어요. Sim, tem esse relógio. 선물로 받았어요. Eu recebi de presente. 그거요. Por quanto? 그때 돈은 이 시계 한 100만 원쯤 한. Naquela época, eu acho que custava $100. 근데 이 시계 지금은 Mas hoje, 한 30년 돼서 eu acho que depois de 30 anos, 한 300만 원 받아요. eu acho que, sei lá, $300, eu acho que vale $300. 이제 제가 이 시계 처음에 제가 아프리카 갈 때 잊어버릴까 봐 이거 놔두고 전자시계 10,000원짜리 차고 왔다고. Uma vez eu fui para a África, né, e deixei esse relógio e peguei um relógio de $10. 그랬어요. E assim eu deixei esse relógio para guardar e para não perder. 내가 Sim, realmente, eu estou envelhecendo. 근데 여러분 내가 되어진 모든 것이 나로 말미암아 되어진 게 Mas tudo na minha vida, nada aconteceu pela minha própria vontade. 잘 받는 거 아니고 A remissão dos pecados não recebe somente quem é intelectual ou inteligente. Não é as pessoas espertas que recebem a salvação. Se eu for para uma livraria, não é porque eu sou
porque eu quero que o cabelo fique bem cortado. Então, o barbeiro tem que cortar bem para ficar bem bonito. E não é porque eu sou esperto que vou ser curado. Eu tenho que ir no médico para ser curado. Eu receber a remissão dos pecados não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque quem lava é Jesus Cristo. 필리핀 사모님께 이야기해요. E assim eu disse para a pastora lá de Filipinas: 울지 마세요. Pastora, pare de chorar. 그 자꾸 울어요. E ela continuamente estava chorando. 목사님 이제 우리는 어떻게 해야 돼요? O que ela continuava falando era: Pastor, o que vai ser de nós? O que você vai fazer? Você somente tem que ficar aí. Então, no coração dela, o marido já havia morrido. 어떻게 해야 돼요? Ah, pastor, o que nós devemos fazer agora? Eu disse: Pastora, pastor Nam não irá morrer. 울고 그래요. Porque você continuamente continua chorando. 좋아요. Você realmente quer ter motivos para chorar? 어떻게 울음 딱 그쳐버렸어요. Então, de repente, ela parou de chorar. Assim eu disse: 남목사 누가 필리핀을 보냈어요? Quem que enviou o pastor Nam para Filipinas? Foi o pastor Oxo Park? Foi a missão Boa Notícia? Foi a missão? Não. Foi Jesus que enviou. 확실하게 알아요. Eu certamente sei disso. 그러니까 Você sabe como é que eu sei disso? 복음 전하러 보냈어요. Porque eu sei que ele foi enviado para pregar o evangelho em Filipinas. 맞죠? Não é verdade? 끝나지 않으면 안 돼. Então, ele não irá morrer. 그때 이제 사모님 울음 그쳤어요. Foi nesse momento que ela parou de chorar. 그래가 또 나한테 뭐라 그럴까요? E depois ela respondeu: Será? 그럴까요가 뭐예요? Como se pode falar que será? 사모님 안 죽어요. Pastora, ele não vai morrer. 전화를 끊었어요. E assim eu desliguei o telefone. 사모님이 이제 바로 그 병실 같이 있었는데 E assim a pastora estava lá juntamente com ele na UTI. 못하고 기는 Então o pastor não podia falar, mas ele estava escutando bem. 죽기 전까지 복음 들어 기는 살아있는 Então ele, até o final, ele estava ali ouvindo o evangelho. 남목사 기에 얘기했어요. E assim, aquela pastora disse aos ouvidos dele. Veio aqui o telefonema do pastor Oxo Park. Ele falou que por conta disso, você não vai morrer. Então, marido, não se preocupe, você não vai morrer. Sabe o que aconteceu depois disso? 처음부터 열이 내리기 시작해요. A partir daquele momento, a febre dele começou a baixar. 퇴원했어요. E no dia seguinte, ele recebeu alta. 아주 그 튼튼해요. E agora, ele está muito fortemente saudável. Realmente, ele é mais jovem do que eu. E é mais alto do que eu. 덜 낫나? Sei lá, a feição dele, eu acho que eu sou mais feio que ele, né? Eu não sei muito bem. 잘생겼어요. E ele realmente é formoso. 놀랍게 필리핀. E assim, incrivelmente, ele está pregando o evangelho em Filipinas. 우리는 너무 우리 속에 빠져 있었어요. Mas nós realmente estamos presos em nós mesmos. 영으로 성경을 읽고 Nós lemos a Bíblia conforme a nossa perspectiva. 그래가지고 말하면 아파트 사고 차 사고 아이들 대학교 보내고 죽어라 돈 버는 Vocês realmente vivem esforçadamente, querendo ganhar dinheiro, mandar seus filhos para a faculdade, comprar um apartamento. Realmente, né? Isso, né, tá bem claro nas nossas mentes. Ganhar muito dinheiro, comprar um apartamento. Então, o marido conseguindo um bom emprego, eu também conseguindo um bom emprego. 너무 좋았고 Quando eu comprei um bom carro, eu fiquei muito feliz. Deixar meus filhos fazerem uma boa faculdade. Trocar um apartamento para um apartamento mais caro. Assim, subir de nível na sua vida cada vez maior. 아직 멀었어요. E assim, chegar ao nível do céu realmente está muito mais difícil agora, né? Pessoal, a coisa mais importante agora. Sim, tudo isso é possível de acontecer. Mas, para a remissão dos seus pecados, quanto mais dedo a sua mão estiver entrando, mais vai fracassar. 뭐야 저 사개오에게 Jesus, o que ele disse para Zaqueu? 발견할 수 있도록 얘기. Falou de uma forma que ele pudesse reconhecer a sua pessoa. 사개오 그냥 자기 집이에요. Ele estava na casa, na sua própria casa, naquela cadeira que ele havia sentado, aquele seu quarto, 텔레비전 sua televisão. 큰 똑같았어요. Era a mesma casa que ele morava. 예수님 오시면 Mas Jesus vindo, 놀랍게 그 마음이 예수님 편으로 끌리는 거예요. incrivelmente, seu coração se voltou para o coração de Jesus. Ele sendo arrastado para o coração de Jesus, 좋은 차도 좋은 옷도 아니고 그냥 신발도 싼 거요. 그래 그냥
아무도 안 하고 다니시는 것 같은데 마음 안에 큰 세계를 가지고 Ele não estava com um bom carro, boas vestes, um bom sapato em si. Porém, estavam carregando um incrível coração. Por mais que ele estava carregando muito dinheiro, 너무 쓸데없는 것만 모아놓고 realmente ele estava ajuntando coisas inapropriadas. 제 아내하고 좀 다툴 때 그럴 때가 있어요. Tem momentos que eu também tenho conflito com minha esposa. Porque tem coisas que ela junta que tem nenhuma utilidade. Ah, porque você tem carrega tanta coisa. E ela responde que ela precisa de tudo isso. 엄마 아빠한테 세를 들어. Eu, antigamente, quando eu vivia no apartamento pagando aluguel, 엄마 아파트가 33평인가 그런데 então estava alugando um apartamento de 90 metros quadrados. 보면은 Quando se calcula o valor do aluguel, 평당에 집세가 얼마인지 계산이 나오죠. aparece lá o valor pelo metro quadrado. 평값 돈도 안 될 물건들이 처박아 가지고 집을 좁게 만들고. Aí eu disse para ela, nossa, suas coisas estão ocupando realmente o metro quadrado que eu estou pagando o aluguel. Assim eu digo isso a ela. 실제로 우리가 보는 세계 Então, o mundo que nós enxergamos 다 다르더라고요. realmente é um mundo diferente do que as mulheres enxergam. Por isso que são mulheres, né? 이제 우리가 주 안에 사는 E nós realmente vivemos dentro do Senhor. Nós sabemos muitas coisas que não têm utilidade. 예수님을 만났고 E Zaqueu havia encontrado Jesus pela primeira vez. 계시는데 E ele estava sentado na sua casa. E assim, observando a Jesus, por mais que não tenha falado nada, ele começou a comparar ele com o amigo, olhando as roupas, as vestes de Jesus, olhando seus sapatos, vendo as coisas que ele tinha. E eu, olhando para mim, eu tinha tudo. E realmente não era nada, eu vivi realmente sem coisas nenhuma. E realmente Zaqueu começou a refletir seu coração. 하나님 앞에 학교가 이제 돌이키기 시작. E então Zaqueu, diante de Jesus, começou a se mudar. 아침에 구두에 깔창이 안 좋아가지고 좀 미끄러졌어요. E hoje de manhã, porque o carpete não estava bem, eu realmente escorrei do meu sapato. 손자가 보더니 항주가 E meu neto, vendo que eu escorreguei, ele me disse que comprou um sapato realmente liso, sem nenhum solado. 지가 먼저 봤던 것 같아요. Eu acho que ele viu antes de mim que eu comprei um sapato muito liso. E assim eu troquei meu solado. Como era muito grosso, realmente aperta meus pés. 하루 이틀 있었어요. Falou que tem que passar 1 ou 2 dias para realmente se acomodar aos meus pés. 손자들이 좋더라고. Então é muito bom ter netos, né? 상상도 안 했는데 E eu realmente não imaginava dessa forma. Porque 2 dias atrás era meu aniversário. E eu tinha recebido isso de presente de aniversário. Então, né, eu recebi para colocar palmilha no meu sapato e realmente foi muito bom. Então, ter netos tem essa diversão. Então, a coisa mais importante aqui, porque a vida que nós levamos e a vida de Jesus Cristo, Zaqueus reconheceu exatamente a sua vida. Alguma coisa, eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 절반을 팔아 가는 자들께 주겠어. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. 학교가 생각했어요. Zaqueu começou a pensar, 절반만 해도 얼마든지 살 수 있는데 se eu quisesse, eu poderia ver a minha vida, o resto da minha vida da minha melhor forma. 근데 진짜 내 토대가 Mas por que eu vivi cobiçando tudo isso? Então, realmente, posso restituir 4 vezes mais. Nós, quando nos encontramos com Jesus, por mais que ele não diga nada, como é que nós encontramos com Jesus? Lendo a Bíblia, as coisas, as cobiças materiais, em relação ao dinheiro, tudo desaparece do nosso coração. Se torna cada vez mais simples. E espiritualmente nos alegramos. 가까워지는 Nos aproximamos com Jesus. 예수님 만나 집에 있는 동안에 Zaqueu, quando se estava se encontrando com Jesus, 진짜 너무 비참하게 살았고 ele percebeu o quanto estava vivendo de uma forma errada. Realmente estava voltado com a cobiça em dinheiro. Realmente, somente estava pensando uma vida pensando em dinheiro. Então, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu vou instituir 4 vezes mais.
realmente estava vivendo cobiçando o dinheiro. Mas vendo o precioso Jesus Cristo, o coração de Zaqueu realmente mudou. Se nós pensamos exatamente aqui, se nós nos distanciarmos de Jesus, 허영에 이끌리고 vamos ser levados pela cobiça, pelos nossos pensamentos, 어둠에 이끌리고 pela escuridão, 쾌락에 이끌리고 pelos caminhos da carne. 예수님 오셔서 Jesus vindo, 이렇게 손을 잡진 않았지만 por mais que não tenha pego na mão de Zaqueu, 않았지만은 por mais que não tenha abraçado a Zaqueu, mas para aquele coração, ele tirou o coração dele que estava somente voltado para a cobiça do dinheiro. E assim o induziu, carregou. Nós, quando lemos na Bíblia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, dentro da Bíblia tem Jesus Cristo. Na palavra também tem Jesus. 가까우면 가까울수록 Quanto mais próximos nós nos tornamos, 주님께로 가까이 끌어주시고 então Jesus nos conduz mais próximo dele. Mas quanto mais distante vai ficando. Seja para a cobiça, seja para os prazeres, sementes para a corrupção. 1962년 Em 1962, eu me encontrei com Jesus. 7일 날 Em outubro, 17 de outubro. E seu sangue realmente lavou todos os meus pecados. 옛날에 내가 달라지는 걸 봤습니다. E eu consegui perceber a minha mudança em relação ao meu passado. Quando eu fui arrastado pelos dinheiros, quando eu enganava as pessoas, 안에서 일하는 걸 봤습니다. eu vi Jesus trabalhando dentro do meu coração. 좀 더 가깝시다. Então, vamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Vamos estar mais próximos de Jesus, 가까워지고 se aproximando mais de Jesus. 관심면 E se todos nós estivermos próximos de Jesus, 예수의 삶으로 바꿔줘. a vida de vocês vai ser transformada pela vida de Jesus. 하나님 안에서 Eu dentro do Senhor, vivendo dia a dia, 내가 옛날처럼 그렇게 살았더라. por mais que eu tenha vivido assim no passado, 옛날처럼 돈의 욕망을 가졌더라. por mais que eu tenha vivido com cobiça pelo dinheiro, 순수한 말씀을 전할 수 있었어. será que realmente eu poderia pregar dessa forma a verdade para as pessoas? 뽑아 버리고 Mas o Senhor fez com que eu jogasse tudo isso fora. 우리 집에 쓸데는 거 가득 차 있는데 Na minha casa tem 버리고 armazena tantas coisas inúteis, jogando tudo isso fora. Somente deixo as coisas preciosas 사실 우리 e quer que eu armazene somente a graça. 속에 있었어. Realmente, dentro de nós tem aquela cobiça, avareza e impurezas dentro de nós. E tem momentos que realmente nós não conseguimos viver por conta de Jesus Cristo dessa forma. 돈 너무 좋아해. Mas uma coisa que eu tenho gratidão. E antigamente, por ser pobre, eu gostava muito do dinheiro. Mas Deus permitiu que eu saísse dessa vida. 나 명예나 그런 데도 벗어나게 해주시고 Me fez também me libertar pela cobiça em relação a casa, dinheiro ou trabalho. E não fez com que meu foco seja o dinheiro, 쾌락이 아니라 seja casa, 예수님 seja honra. Não somente há prazeres, mas por Jesus ser meu foco da minha vida, está arrastando a minha vida para Ele. E realmente isso é muito bom. Senhor, 한 절반을 팔아 가는 사람들께 주겠어. resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. 네게 토색한 일은 4배나 갚겠어. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 완자 교회에 초대를 받았어. Eu, no passado, recebi um convite para pregar na igreja de Namchor. 말씀을 전해달라고. Ele pediu para poder se pregar na igreja dele. 근데 한 이틀 앞두고 Mas 2 dias antes, 내 마음에 나 환자 잘못하면 문둥 뱅글 어떡하지 그런 생각이 aí eu lembrei daquelas palavras dos leprosos. Será que eu falo para ele comer junto ou separado? Será que eu falo que podemos dormir juntos ou separado? Um dia eu pensei e refleti sobre isso. 한 번도 안 궁금했어. Mas, incrivelmente, naquela manhã, 놀라 그날 아침에 성경통에 veio uma outra palavra na Bíblia, 예수께서 que pelo Jesus, 배단이 문둥이 시몬의 집에 então, naquele leproso Simão, ele foi ter ceia junto com ele. 짱 놀라 Realmente, eu fiquei muito chocado. 문둥이 집에 식사. Ah, Jesus foi cear junto de uma casa de um leproso. 그 존귀하신 예수님이 Então, esse glorioso Jesus,
Ele foi na casa de um leproso. 뭔데 Uma pessoa como eu. 예수님 앞에 가기를 주저하리. Realmente estou querendo ser diferente de Jesus? Aquele coração veio a mim. 정말 그 전에 내 마음과 좀 꺼리는 그 마음이 전혀 없어졌어. Então, realmente, eu não tinha esse coração de Jesus dentro de mim. Mas, 2년 지난 뒤에 alguns anos atrás, 목사님 세 분이 저희 찾아왔어요. 3 pastores, né, vieram me procurar. Pastor, 이제 얘기하세요. 괜찮아요. pode falar, não tem problema, pode falar tudo. O quê? Nós estamos sabendo, pode dizer. 뭔데? Não, o que é? Não tô, me diga. 나 그분들 저도 문두인 줄 알았더라고요. Eu sei que você acha que eu sou leproso. 얘기했어요. Assim eu disse a eles. 3년 후에 가르칠 때. Há 3 anos atrás. 문두인은 3년 뒤에 알게 됐어요. Se fosse há 3 anos atrás, eu até que saberia, mas agora não. E assim, foi muito bom. 그 제가 잊을 수 없는 사람 한 분 있어요. Uma coisa que eu jamais esquecerei, 김광렬 장로라는 분. tem um ancião chamado Kim Kwang-yeon. Ele é realmente bem alto. E é bastante formoso também. 허연데 E assim, tem um cabelo branco igual a mim. 웃는 그 모양이 너무 미나. E assim, ele estava com um sorriso bem grande. 집회 마치고 난 뒤에 Depois que terminou a conferência, 재산 받고 우리 숙소로 ele, para receber o perdão dos pecados, veio ao meu dormitório. 우리 방에 들어왔어요. Então, ele veio umas 40 pessoas, ele trouxe umas 40 pessoas. E assim eu disse a eles. Naquela noite, o ancião disse que todos eles recebiam a remissão dos pecados. 그날 아침에 E na manhã seguinte, ele disse à esposa dele: não importa o que eu faça, não me impeça. Ligou para ela. Falou que gostaria de vender frango. 장사. Ele estava criando 6.000 frangos. 자기 집 닭이 6천 마리를 먹이는데 Falou que com 3.000 frangos eles podiam viver 충분히 bem. 밥 먹고 산다. 이제 욕만 그만 보여. E disse assim que não ia viver mais com cobiça. Então ele vendeu 3.000 frangos. E pegou todo o dinheiro, colocou na sua maleta. 친구 장로 집. E assim visitou lá a casa do ancião. 장로 잘 있었어. Ô, ancião Kim, tudo bem? 김영민. Sim, tudo bem. O que eu te traz aqui? 우리 이번에 은혜 입어서 Dessa vez recebi uma graça. 집회 죄사함. Através da conferência do pastor Park, eu recebi a remissão dos pecados. 박수원 소개해 준 단회 교회도 집회 한번. Então, eu gostaria que, dessa vez, o pastor Oxo Park fizesse uma conferência na sua igreja. 그때 너무 재정이 없어. Na nossa igreja não dá para fazer uma conferência porque estamos sem recursos. Eu sabia que você ia dizer isso. Ele pegou a maleta, abriu e começou a contar dinheiro. Então, isso aqui é o suficiente para fazer uma conferência, não é? E assim, nós realizamos uma conferência na igreja dessa pessoa. E assim, dessa maneira, nós conseguimos realizar a conferência em 6 igrejas. E nessas igrejas, realmente, nessas conferências, muitas pessoas receberam a remissão dos pecados. Mas, infelizmente, 그 장로는 세상을 떠나셨어요. 2 anos atrás, 그 장로는 통해서 많은 분들 죄사. esse ancião partiu desse mundo. 제가 장례식에 갔어요. E através desse ancião, muitas pessoas receberam a remissão dos pecados. Eu fui no seu funeral 그때 그렇게 e realmente fiquei muito grato a ele. Eu não sabia que naquela época o ancião ia morrer. Ele deu todo o seu coração para o evangelho. 곳에 가서 집회. E em muitos bairros, muita gente recebeu a remissão dos pecados por conta dele. E dessa vez o ancião Han está preparando muitos remédios. E pela Costa do Marfim está tendo regularização desses remédios, 정부에서 이 para que seja realmente curado todos esses problemas de doenças de pele. 요즘 불교랑 다른 병 계속 연습하고 Realmente está sendo feitos muitos testes em muitas pessoas. 너무너무 감사한 이야기. Então realmente eu tenho muita gratidão. 속에 일하는 Deus realmente está trabalhando dentro de nós. 내가 내 생각 가지고 그냥 살고 있어요. Nós realmente estamos vivendo conforme nosso pensamento. 그걸 바꿔야 돼요. E agora nós temos que trocar nossos pensamentos. 예수 생각 천지차예요. Eu viver com o meu pensamento e viver com o pensamento de Jesus é realmente a diferença entre céu e terra. Mas se vocês viverem conforme o pensamento de Jesus, 예수가 되는 거예요.
vocês vão se tornar um pequeno Jesus. 만약 여러분 생각 가지고 살면 Mas se vocês viverem continuamente com seus pensamentos, 육신의 삶 속에밖에 못 살. somente pode viver conforme a vida pela carne. 조금을 마음을 두면 Mas se vocês se esforçarem um pouquinho, 보다 mais do que o dinheiro, mais do que sua posição, mais do que o seu salário, mais do que muitas coisas, mas se ficarem próximos a Jesus, porque Jesus quer que você faça o mesmo trabalho dele. 예수님이 여러분 마음 안에 계신 거예요. E Jesus quer permanecer dentro dos seus corações. 모셔놓고 Vocês somente conduzindo Jesus em seus corações, deixando eles no seu quarto principal, 살지 않습니까? ou deixando num canto, lacrando, 예수님이 아무 소용이 없어요. e somente estão vivendo suas vidas. 매일 예수님하고 대화하세요. Assim, não tem nenhuma utilidade Jesus em suas vidas. 예수님의 Todos os dias converse com Jesus. 여러분들 다 Se eu estou vivendo uma vida realmente feliz. 하는 거예요. Se eu estou vivendo uma vida comparável com a vida de Jesus. 세리학교는 교회 많이 다닌 게 아니에요. Deus pode fazer com que você seja um pequeno Jesus em suas vidas. A vida do Zaqueu publicano não é uma vida diferente de nós. Não tinha uma vida totalmente diferente de nós. Mas, depois que ele se encontrou com Jesus, 내가 누구 토색한게서 사배나 갈게. Jesus foi à sua casa. 내 재산 절반을 가난한 사람 주겠어. Ele realmente só ficou lá. 정말 사교 재산 절반을 나누 Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 방 절반에 Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. 재산 쌓아. Assim, dando metade dos seus bens. Realmente, na metade do seu cômodo estava todos os seus bens. A partir do momento que Jesus entrou no seu cômodo, percebeu que adianta ele ter todos esses bens? Se Jesus estiver dentro de mim, comigo, ele me dá esperança, vai me dar fé e vai fazer com que ele tenha um caminho de uma nova vida. Depois que receber a salvação, 예수는 같이 살면서 vivendo junto com Jesus, 우리에게 정말 놀라운 많은 일들을 하셨어요. realmente ele fez uns trabalhos incríveis. Mas agora não mais eu. 예수님 정말 여러분의 주인 되기를 바랍니다. Eu espero que Jesus seja o dono dos seus corações. Agora, em todas as suas decisões, que Jesus seja o rei dos seus corações. 마음의 왕이 되고 E Jesus se tornando o Senhor 여러분 주관해서 da sua vida, não pela sua cobiça, mas sendo arrastado por Jesus. Ah, na Bíblia, Jesus teve esse coração. Ah, Jesus, nessa palavra, deu essa pregação. Realmente, ele teve compaixão dessa pessoa. 저도 예수님처럼 병든 자를 고치고 그렇게 못할지라도 Por mais que você não tenha o poder de curar as pessoas, mas que você possa realmente viver para o próximo. Nós somos pequenos Jesus 말씀을 받고 e temos que receber a palavra de Jesus. Isso é viver por Jesus. 여러분 모두에게 넘치게 되기를 Que essa graça possa transbordar na vida de vocês. Muito obrigado.